Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Nós hoje vamos dar uma continuidade à doutrina dos anjos. Eu pretendia ter encerrado esse bloco no nosso programa anterior, mas eu recebi alguns questionamentos com relação a dois fatores. O primeiro é a adoração a anjos, e o segundo, os anjos da guarda. Esses questionamentos referem-se a algumas passagens específicas da Escritura. Por que no Novo Testamento a adoração a anjos é claramente proibida? Mas no Velho Testamento, nós vemos que alguns personagens bíblicos prestam adoração a um anjo. Por que isso? Nós jamais podemos pensar que existem paradoxos na Escritura, que existem contradições na Bíblia, que existem mistérios não revelados na Bíblia. Tem coisas que fogem realmente à nossa compreensão, mas elas estão ali reveladas. O mistério de Deus, que ficou oculto pelos séculos, foi revelado na vinda de Cristo. Jesus Cristo é a revelação final e definitiva de Deus. Não existem mais mistérios, não existem paradoxos, não existem contradições. Então nós vamos ver a que se referem essas diferenças. Quanto aos anjos da guarda, essa existência dos anjos da guarda, ela é baseada em um determinado verso de Mateus, que se referem aos pequeninos. Nós vamos também esclarecer esse fato, fazendo um estudo desse capítulo inteiro. Porque quando as pessoas pegam versículos isolados da Bíblia, você prova qualquer coisa. Só que nós jamais podemos desrespeitar a Escritura dessa forma, usando a Escritura com versos isolados para provar os nossos próprios pensamentos. Antes, nós temos que conformar o nosso pensamento à Escritura. Como diz o apóstolo Paulo, trazer cativo todo o pensamento à mente de Cristo, que é o Evangelho, que é a Escritura. Vejamos então, adoração a anjos. Quando o apóstolo João estava no fim de sua vida, ele foi feito prisioneiro na ilha de Patmos. Era uma ilha prisão, onde as pessoas eram submetidas a trabalho forçado, ficavam isoladas. E nesse período, praticamente no final do primeiro século, porque o apóstolo João foi o apóstolo que sobreviveu a todos os outros apóstolos. Todos os apóstolos, por volta do ano 95 já, próximo do ano 100, próximo do final do século, todos os apóstolos haviam morrido. E o apóstolo João foi transportado por Jesus ao céu para receber pessoalmente de Jesus uma mensagem, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma mensagem de Jesus Cristo ao apóstolo João. Para isso, ele foi levado em espírito até os céus. E o que aconteceu quando ele chegou ali? Ele se deparou com um anjo. E essa é uma visão de impacto. O que ele fez? Ele prostrou-se com o rosto ao chão para adorar ao anjo. Mas vejamos o que lhe disse o anjo. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus
é o espírito da profecia. Então, quando o apóstolo se prostrou diante do anjo, ele recebeu uma severa repreensão do anjo. Adora a Deus. Mais para frente, no mesmo livro do Apocalipse, o apóstolo João novamente se depara com o anjo. E novamente ele se prostra, ele tenta adorar o anjo, ele não entende muito bem aquela situação. Vejamos novamente o que nos diz o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, novamente, vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, nas duas vezes que João se viu diante do anjo e tentou adorar o anjo não aceitou a adoração do apóstolo. E repreendeu-o duramente. Adora a Deus. E Jesus nos diz nos evangelhos qual é essa norma para a adoração de Deus. Nós devemos nos dirigir a Deus o Pai, em o nome do Filho, em o nome de Jesus. Essa é a única forma de adoração aceita por Deus. Então, o Novo Testamento é claríssimo com relação à adoração aos anjos. É proibida terminantemente. E nós vemos também que no Novo Testamento, toda vez que a palavra anjo aparece, ela está escrita com letra minúscula. São os anjos em geral, os anjos de Deus em geral, não se refere a nenhum anjo particular. A não ser no caso, por exemplo, de Maria e José, que foi o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que apareceu a eles. A Bíblia nos dá essa certeza no Evangelho de Lucas. Quem é o anjo do Senhor que aparece no Velho Testamento? Vamos ver mais uma vez antes disso a aparição do anjo Gabriel. Nesse caso, no Evangelho de Mateus, ele não é identificado, ele só é identificado no Evangelho de Lucas, quando ele se dirige aos pais de João Batista. Mas é o mesmo anjo, porque trata-se do mesmo episódio. Em Mateus, capítulo 1, verso 20, nós lemos, esse é José. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós vemos aí novamente que esse verso é bastante não é específico, ele é bastante genérico. Apareceu a José um anjo, anjo com letra minúscula, um anjo. Nós sabemos que é o anjo Gabriel, porque no Evangelho de Lucas ele caracteriza esse anjo. Qual é a diferença com o anjo do Senhor do Velho Testamento? O anjo do Senhor aparece no Velho Testamento para a escrava egípcia, quando Sara obriga a Abraão a expulsá-la. Quando ela está perdida no deserto, prestes a morrer com seu filho Ismael, o anjo do Senhor aparece para ela e conversa com ela. Depois disso, o anjo do Senhor aparece a Abraão, quando ele está se destinando para a destruição de Sodoma e Gomorra.
E ele promete a Abraão que dentro de 1 ano ele teria um filho. Sara sorriu com essa promessa. Por isso que o filho se chama Isaque. Isaque, em hebraico, significa sorriso, riso. Esse é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece também a Moisés na sarça ardente. O anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. Nós vemos que toda vez que esse anjo do Senhor aparece no Velho Testamento, o anjo é escrito com letra maiúscula. Ele não é um anjo do Senhor, ele não é anjo do Senhor, ele é sempre referido como o anjo do Senhor. De onde nós vemos que esse anjo do Senhor do Velho Testamento tem uma personalidade própria. Nós vamos ver daqui a pouco quem é esse anjo do Senhor. E o anjo do Senhor continua aparecendo, ele aparece para Gideão, quando os midianitas invadem Israel, ele aparece a Gideão. Ele aparece também a Manoá. Quem é Manoá? Manoá é o pai de Sansão. O nascimento de Sansão foi anunciado pessoalmente pelo anjo do Senhor, com letra maiúscula. Nós vemos por aí a importância de Sansão na história de Israel. Quando o anjo do Senhor aparece aos pais de Sansão, eles perguntam ao anjo: qual é o seu nome? Porque eles perceberam que se tratava de algo fora do comum, de algo excepcional, de algo realmente sobrenatural, além de qualquer expectativa. Vejamos o que nos diz a Escritura. Livro de Juízes, capítulo 13, verso 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Que é maravilhoso? Esse termo na Bíblia refere-se a Deus. Somente a Deus. Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Mais para frente, o anjo do Senhor aparece novamente a Josué no cerco de Jericó, onde ele transmite a Josué as instruções para que a cidade seja destruída. Esse é novamente o anjo do Senhor. Ele também apareceu lá atrás a Balaão, quando esse se dirigia para amaldiçoar o povo de Israel. E ele aparece também a Davi. A aparição mais clara e magnífica do anjo do Senhor é a Davi. Vejamos o que nos diz o livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, verso 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. O que nós vemos aqui, nesse verso? Davi, o próprio Davi, que falava pelo Espírito de Deus, que era um homem conforme o coração de Deus, prostrou-se e adorou o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aceitou essa adoração. Por quê? O anjo do Senhor, no Velho Testamento, não é ninguém menos do que o Verbo de Deus. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, é Cristo. Vejam vocês o seguinte: a relação de filiação entre Deus o Pai e o Verbo de Deus, que é o Filho, ela não tem origem na encarnação, ela é eterna.
Por isso que no livro do Apocalipse está escrito que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. Então, a relação entre Deus o Pai e Deus o Filho é eterna, ela precede a criação do mundo. E qual é a diferença entre o nome Jesus e o nome Cristo? O nome Jesus é um nome pessoal de Jesus, que lhe foi dado pelo seu Pai na encarnação. Mas Cristo não é um nome pessoal, Cristo é um título. Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o prometido de Deus. Então, ao passo que Jesus recebeu o seu nome na encarnação, o título Cristo existe eternamente. A relação de filiação entre o Pai e o Filho existe eternamente. Então, o anjo do Senhor, que é o Verbo de Deus, é também o Cristo. Porque esse é um título que foi prometido, que se realizou fisicamente na encarnação, que se realizou fisicamente, temporalmente em Jesus Cristo, mas na mente de Deus, no relacionamento entre as pessoas da Trindade, ele existe eternamente. Então, todas as manifestações físicas e aparentes de Deus no Velho Testamento referem-se sempre ao Verbo de Deus, referem-se sempre a Cristo. Quem se manifestou a Abraão, quem se manifestou a Isaac, a Moisés, a Davi, a Gideão, foi sempre o Cristo de Deus, que é o Verbo. Por isso, essa diferença entre os anjos, genericamente referidos no Novo Testamento, e o anjo do Senhor, sempre referido especificamente como o anjo, com letra maiúscula, no Velho Testamento. Então, o anjo do Senhor no Velho Testamento é Cristo, é o Verbo de Deus. Ele tem que ser adorado. Ele foi adorado por Moisés, foi adorado por Davi, foi adorado pelos pais de Sansão, e ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa adoração, porque ele é Deus, o Filho, Deus como Deus o Pai, como Deus o Espírito Santo. Os anjos referidos no Novo Testamento, os anjos como conhecemos hoje, são anjos genéricos, anjos comuns, que não podem ser adorados. Nós não podemos sequer nos dirigir pessoalmente a um anjo. Nós só podemos nos dirigir a Deus o Pai em o nome de Deus o Filho. Então essa é a situação da adoração dos anjos. O anjo do Senhor no Velho Testamento e os anjos genericamente no Novo Testamento. Vamos ver mais alguma coisa agora com relação aos anjos da guarda. O verso usado para afirmar a existência dos anjos da guarda é um verso que está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde ele se refere aos pequeninos, quando Jesus, antes disso, tinha pego uma criança, colocado no seu colo e dito aos apóstolos: quem não se tornar uma criança como essa, jamais entrará no reino dos céus. Vejamos o que nos diz esse verso de Mateus. Mateus, capítulo 18, verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, uma pessoa que pega esse versículo isoladamente, pode imaginar que esses anjos se referem a um anjo específico para uma pessoa. Mas não é o que nos diz o versículo. Seus anjos está colocado de maneira genérica. Mas vejamos algumas diferenças nesse próprio verso referentes a essa interpretação do senso comum, que são muito diferentes. Os pequeninos referidos nesse verso são os novos cristãos,
recém-convertidos que não tinham conhecimento da Escritura, que não haviam acompanhado a Jesus, que não tinham uma história dentro do cristianismo. Nós vamos devagarinho chegar lá e ver por que Jesus disse essas coisas. Vejamos nos versos anteriores do mesmo capítulo, Mateus, capítulo 18, versos 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós vemos por aqui que quando Jesus se refere aos pequeninos, ele se refere a esta comparação que ele fez, dos novos cristãos. Em segundo lugar, o que havia acontecido antes disso para que Jesus estivesse falando esse tipo de coisa? Ele estava se dirigindo aos apóstolos. Ele estava dirigindo uma séria repreensão aos discípulos. Porque os discípulos, nas últimas semanas da vida de Cristo, se mostravam vaidosos. Porque todos os judeus, inclusive os discípulos, a família de Jesus, o que eles esperavam de Jesus? O que eles esperavam do Cristo, que era o Messias prometido? A restauração do reino de Davi. O massacre do Império Romano, dos sírios, dos cananitas, dos gregos, o domínio físico dos judeus. Então, os discípulos esperavam participar de um governo corporativo, de um governo político, de um governo físico. E eles se mostravam vaidosos e esperançosos de assumir um cargo nesse governo. Eles não haviam entendido que o reino de Deus é um reino espiritual, é um reino para a vida do porvir, que se manifesta também nessa vida de diversas formas, mas espirituais. Então, esse verso, referente às criancinhas, está inserido no capítulo 18 de Mateus. Vejamos como começa esse capítulo. Mateus capítulo 18, verso 1, o primeiro verso. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é porventura o maior no reino dos céus? Ninguém é maior nem menor no reino dos céus. Nenhum homem conquistou mérito para entrar no reino dos céus. O mérito de todos é o mérito de um, que é Cristo. Então, os apóstolos, que nunca foram acusados de idolatria, de falsidade, de adultério, o que quer que seja, eles se mostravam vaidosos. Nós vemos isso alguns versos mais para frente também, Mateus 20, versos 20 e 21. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o a Jesus, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos te assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então os apóstolos discutiam entre eles, os discípulos, quem era o maior. Vejamos em Lucas, capítulo 22, verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então esse verso, primeiro do capítulo 18, ele se refere aos discípulos, aos apóstolos, discutindo entre si para ver quem era o maior. Então, no desenvolvimento desse capítulo, Deus é mostrado como acima de todas as coisas. Jesus mostra aos discípulos, repreendendo-os duramente, que eles, em primeiro lugar, têm que respeitar a Deus. Em segundo lugar, têm que respeitar a si mesmo. E em terceiro lugar,
que é o verso em questão dos pequeninos, ele tem que respeitar ao seu próximo. Eles haviam participado do ministério de Cristo, andado com Cristo, visto seus milagres, mas não existe maior nem menor no reino de Deus. Aqueles cristãos que estavam vindo agora, sem nenhuma participação, eles tinham o mesmo mérito do apóstolo. Ninguém tem mérito nenhum perante Deus, porque todas as coisas são dadas por Deus. Meu mérito de estar aqui falando é o mesmo mérito daquele que está ouvindo. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todas as coisas acontecem pela determinação divina. Nenhum homem tem que se exaltar, nenhum homem tem que se sobressair perante os outros, muito menos os irmãos em Cristo. Então, esse é o mistério desse capítulo. Jesus está ensinando que esses pequeninos crentes que estavam chegando no reino de Deus são iguais àqueles que estavam pregando, que haviam sido martirizados, que tinham sofrido pelo Evangelho, que acompanharam a Jesus. Esse capítulo todo de Mateus nos ensina que o cristão tem que respeitar, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a si mesmo, em terceiro lugar, ao seu próximo, que são os pequeninos. Jesus é aquele que não pisa na cana queimada, nem na torcida, nem na que fumega. Essa cana queimada, essa cana torcida, que são os pequeninos, os novos cristãos, que estão chegando agora. Nenhum ministro religioso, nenhum líder religioso, nenhum crente com 40 anos de banco de igreja é maior do que o seu irmão que está chegando hoje. Essa é a lição desse capítulo. Então, irmãos, tenhamos isso em mente. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que quiser ser o maior será o que sirva. Aquele que mais servir será o maior. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.